Neste vídeo veremos a parte mais importante do nosso curso, que é a orientação a objetos. A orientação a objetos ela permite organizar nosso programa e permitir com que escreva menos código. Ou seja, com a organização você terá componentes altamente reusáveis, ou seja, classes, artefatos que deem possibilidade de reuso, inclusive em outros sistemas. O importante é o seguinte, quando você está criando um sistema orientado a objetos, você está permitindo a flexibilização da sua aplicação, e encapsular cada vez mais a lógica de negócio presente no sistema, e garantindo que ela seja reusável em outros segmentos de negócio. Então, o encapsulamento, o que ele permite? Separar o programa em partes, e cada vez isolar mais essas partes, permitindo com que você crie uma regra, torne ela de fácil uso pelos demais desenvolvedores, e caracterize com que o sistema cada vez mais seja flexível, determinando que quando você está encapsulando, você está ocultando uma determinada regra e a complexidade daquela regra. Por exemplo, se você tiver um método de salvamento de uma verificação de segurança, por exemplo, todas as regrinhas que estão contidas ali dentro daquela verificação de segurança, elas vão passar desapercebidas pelo desenvolvedor que estiver utilizando aquela regra, porque já foi feito todo o processo de desenvolvimento para verificação da segurança do usuário em um determinado sistema. Agora, quando a gente está... qual que é o principal artefato que a gente tem dentro do sistema? É a classe. A classe ela define uma característica muito importante, que é o quê? Ela que vai dar a característica de cada item, cada componente contido no nosso mundo orientado a objeto. Então, por exemplo, você tem um carro ele pode ter a definição de diversos atributos, ou seja, definido por diversos atributos, como código, modelo, placa, marca, data de fabricação, data de venda, etc. Então, o importante aqui é o seguinte: quando você está criando uma classe, você está criando a definição de alguma coisa que tenha no nosso mundo. Então, eu posso ter carros, pessoas, apartamento, estrada. Eu tenho uma série de classes dentro do meu sistema que vão representar o meu mundo real. Sendo que cada classe ela pode ter o quê? Atributos, que é o que vimos aqui. Nesse caso, nós temos um conjunto de atributos. Nós temos métodos de acesso, que são os métodos que vão permitir acesso a cada atributo da nossa classe. Nós temos também construtores, e métodos, demais métodos que permitem ser sobrescritos e sobrecarregados. Esses recursos relativos a sobrescrever métodos ou sobrecarregar métodos, nós veremos nos próximos capítulos. Então, um carro ele pode ser o quê? Instanciado. Quando definimos uma classe, definimos as possíveis características de um carro. No entanto, não definimos o que vai compor cada característica dessa. Que modelo que é esse carro, que marca que é esse carro, que código que esse carro tem. Então, a partir do momento que a gente instancia um carro, nós transformamos aquela classe, utilizamos a definição daquela classe para a criação de um objeto. E esse objeto permite guardar os atributos de um determinado carro, nesse caso. Agora, para que a gente cria método? Existem regras de negócio que precisam ser executadas dentro do nosso contexto de negócio. Então, nós precisamos de criar um método para que possa guardar aquela tarefa, aquela atividade que foi pré-definida e acordada com o usuário para ser executada. Então, os métodos vão guardar as nossas regras. Pense dessa maneira. Então, falando um pouquinho de sobrecarga. O que é sobrecarga? A sobrecarga permite o quê? Criar variações de métodos construtores, ou seja, eu posso criar métodos com o mesmo nome, porém com finalidades diferentes. Então, o que vai diferenciar um método? O que vai caracterizar a sobrecarga? O que vai caracterizar a variação desses métodos com o mesmo nome? A quantidade de argumentos e os seus tipos. Então vamos ver. Um método dentro de uma classe, um método nós temos aumentar a velocidade. Temos dois métodos com o mesmo nome. Então o que causou a variação? Foi o quê? A assinatura desse método. Então cada método tem o quê?
uma assinatura. Essa assinatura, cada argumento de um método, né, e a sua ordem vai determinar a característica de um método, ou seja, a diferenciação, por sua vez, o quê? A variação entre os métodos. Se você observar, nós temos o quê? Double velocidade. Double velocidade, no método seguinte, qual o argumento que começa aqui? String e marca, ou seja, eu tenho um atributo chamado marca do tipo string. Isso vai determinar que esses métodos são diferentes, porém têm o mesmo nome. Ou seja, quando temos métodos com nomes iguais, nós temos variações do mesmo método, né? E por sua vez nós chamamos essas variações de sobrecarga, ou seja, cada método que varia é uma sobrecarga de um determinado método. Agora, o retorno não influencia. Então, por exemplo, se você tivesse um retorno int, que aqui void, não diferenciaria em nada. O que diferencia efetivamente é o quê? É o nome e os atributos daquele método. Então nós temos também sobrecarga em construtores. Um construtor, como é que eu declaro? Basicamente, eu declaro qual que é o seu nível de acesso, o mesmo nome da classe e o número de argumentos que ele tem. Nesse caso, nós temos a representação de um construtor padrão e aqui nós temos a representação de um construtor com argumentos. Esse construtor com argumentos permite o quê? Que nós, no momento da instanciação de uma classe, eu passe, né, eu inicialize tanto com o código como o modelo, por exemplo. Ou seja, quando eu for criar a instância de um carro, eu já tenho que predefinir o código e o seu modelo. Agora, vamos lá. Quando eu preciso criar uma aplicação basicamente, independente da forma como você desenvolva, ela vai ter 4 características. Ela vai ter interface com o usuário, ou seja, as telas do nosso sistema, a aplicação, que consiste no quê? Camada de aplicação. Consiste nas regras de negócio. E o domínio é aquele que vai permitir o quê? Representar efetivamente quais são as entidades do meu negócio que estão presentes no meu banco de dados e, por sua vez, executar regras de negócio sobre esse domínio. Tá? Agora, nós temos uma camada de infraestrutura que permite o quê? A integração com qualquer recurso, ou seja um banco de dados, um serviço giratório, um web service, o que seja. Então, existe a camada de infraestrutura para isso, né? Para permitir a comunicação com os meios do qual eu esteja utilizando. Agora, numa representação vertical, creio que seja mais amigável, nós temos o quê? A camada de apresentação, que é os formulários do meu sistema, a camada de negócio, que propriamente dito vai ter as nossas regras de negócio, por exemplo, cálculo de folha de pagamento, ou, por exemplo, aqui na parte de acesso a dados, relativo ao cálculo da folha, ter todas as regras de salvamento e obtenção, por exemplo, a obtenção de parâmetros para o cálculo da folha, o salvamento dos dados desse cálculo, né, do resultado desse cálculo, né, e, por sua vez, todos esses níveis, esses pacotes, essas classes que estão presentes na camada de apresentação, negócio e acesso a dados, utilizam como moeda de troca quem? A camada de modelo. Né? Então a camada de modelo vai conter todas as classes necessárias para a representação e que serão utilizadas na obtenção de um dado, né? Na hora de trazer um dado do banco de dados até chegar na tela, por exemplo, para popular uma tabela, uma listagem, ou popular os campos de um determinado item, e por sua vez, no momento que você vai salvar esse item, ou salvar um conjunto de registros, você vai utilizar quem? Vai utilizar um conjunto da classe de modelos, né, uma coleção de classes de modelos, ou uma instância de uma única classe de modelo, e assim por diante. Agora, vamos montar o nosso primeiro Lego, né? Ou seja, como é que a gente monta a nossa aplicação?